Bom, pessoal, professor Ivan aqui, novamente, agora falando ainda sobre números inteiros, tá? Vamos falar um pouquinho da multiplicação de números inteiros. Então, novamente, nós vamos considerar 4 casos, tá? Primeiro caso, quando a gente multiplica dois números positivos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois exemplos. Mais 2 vezes mais 10. Lembrando que o número positivo, a gente não precisa escrever o sinal dele. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Então, é um número positivo, né? Se quiser deixar o sinal de mais aqui, pode deixar, mas não é necessário. Para o outro exemplo, mais 3. Então, eu tenho 3 vezes mais 4, que é 4. 3 vezes 4 é 12. Também positivo. Então, observem que multiplicação de número inteiro positivo, ela nada mais é do que uma multiplicação normal com números naturais, né, que todos já conhecemos. Então, ela vai continuar sendo um valor positivo, ok? Vamos para o segundo caso agora. Aqui no segundo caso, então, a gente vai multiplicar o número positivo com um número negativo. Por exemplo, mais 3 vezes menos 2. Novamente, o 3, como ele é positivo, eu não preciso escrever o sinal de mais. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 3 vezes menos 2. Certo? Como é que eu resolvo isso? O que significa 3 vezes o menos 2? Significa que uma das formas de analisar isso é que eu vou escrever o menos 2 3 vezes, certo? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo menos 2 mais menos 2 mais menos 2, né? 3 vezes o menos 2, né? Escrever o menos 2 3 vezes, somando eles, né? Isso aqui é a definição de multiplicação, tá? Agora, quanto é que dá? Menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Ou seja, eu estou devendo 2 para uma pessoa, estou devendo 2 para outra pessoa, estou devendo 2 para outra pessoa. Então, eu tenho uma soma de dívidas. O que acontece na soma de dívidas? A gente vai somar esses valores, mas a resposta vai ficar negativa, porque é uma dívida. Então, 2 mais 2 mais 2, isso aqui fica sendo 6, só que, como é uma dívida, negativo. Certo? Então, veja só. 3 vezes menos 2 dá menos 6, né? Então, 3 vezes 2 é 6. Como um é positivo e o outro é negativo, ficou negativa a resposta, tá? Isso vai acontecer tanto para um caso quanto para outro. Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, menos 3 vezes mais 2. Né? Se fosse ao contrário, se fosse o 3 que era negativo e o 2 que era positivo, tá? É a mesma coisa, porque a multiplicação, lembra que ela é comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem dos fatores e isso não altera o meu resultado, tá? Então, isso aqui também vai dar menos 6, tá? É só seguir o mesmo raciocínio que nesse exemplo de cima. Então, na multiplicação, tanto faz a ordem, se o primeiro é o positivo ou se o primeiro é o negativo, tá? A resposta vai ficar negativa, sempre que você multiplicar um número positivo por um número negativo. Ok? Bom, agora a gente vai para o terceiro caso, que é quando a gente multiplica dois números negativos. Então, por exemplo, eu tenho aqui menos 2 vezes o menos 4. Tá? Eu vou tentar fazer algo parecido com o que eu fiz no segundo caso. Né? Veja só, o menos 2, eu posso escrever ele como? Eu posso escrever ele como menos mais 2, certo? Né? Porque menos mais 2, ou seja, o oposto do mais 2. O oposto do mais 2 é o menos 2, tá? Então, só reescrevi ele de uma forma diferente. Vezes o menos 4. Então, agora eu consigo fazer o que eu fiz antes. Ó. Esquece o sinal de menos um pouquinho daqui da frente
Então, eu tenho 2 vezes menos 4, ou seja, eu vou escrever duas vezes o menos 4. Então, é menos 4 mais menos 4. Ok? E esse sinal de menos aqui, ó, eu vou deixar ele aqui na frente. Ó. Deixei ele ali na frente. Quanto é que é menos 4 mais menos 4? De novo, é uma soma de duas dívidas. Eu estou devendo menos 4 para um e estou devendo 4 para um e estou devendo 4 para outro. Então, uma soma de dívidas, eu estou devendo 8. Então, menos 8. E ainda tem esse sinal de menos que eu tinha deixado aqui na frente. Ó. Eu vou colocar ele aqui na frente. Então, eu fiquei com menos 8. E aqui eu tenho, então, o oposto do menos 8. Quanto que é? É o mais 8. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho menos 2 vezes menos 4, e isso deu mais 8. Então, sempre que eu multiplicar dois números negativos, a resposta vai ficar positiva, tá? Bom, seguindo esses casos aí, a gente consegue definir o que a gente chama de regra dos sinais para a multiplicação, tá? Então, como a gente viu nos exemplos, sempre que eu multiplico dois números positivos, eu tenho uma resposta positiva, e sempre que eu multiplico dois números negativos, eu também tenho uma resposta positiva. E, da mesma forma, quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, eu tenho uma resposta negativa, ou quando eu faço o contrário também, um número negativo vezes um número positivo, isso me dá uma resposta negativa, tá? Para ficar bem facilzinho de decorar, o que você pensa? Sinais iguais, a resposta é positiva. Não importa se é os dois positivo ou os dois negativo, tá? Sendo o sinal igual, a resposta é positiva. E sendo o sinal diferente, a resposta é negativa, tá? Então, né? Mais com mais é mais, menos com menos é mais, menos com mais é menos, e mais com menos é menos, tá? Sinal igual é mais, sinal diferente é menos, ok? Bom, vamos falar um pouquinho ainda sobre a divisão de números inteiros, tá? A divisão, ela segue a mesma regrinha que a gente viu para multiplicação, tá? Ela obedece a mesma regra. Sinais iguais, a resposta vai ser positiva, e sinais diferentes, a resposta vai ser negativa, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais 60 dividido por menos 12. Então, o que eu vou fazer? Um é positivo e um é negativo, então a resposta vai ser negativa. 60 dividido por 12 dá 5. Então, menos 5. Certo? Aqui no segundo exemplo, menos 50 dividido por mais 5. Então, de novo, eu tenho um número negativo e um número positivo. Então, a resposta vai ser negativa, tá? Que são sinais diferentes, a resposta é negativa. 50 dividido por 5 é 10. Então, é menos 10. Aqui, agora, olha só, eu tenho menos 240 dividido por menos 30. Então, os dois têm o mesmo sinal. Menos com menos, então a resposta é mais. 240 dividido por 30 é 8. Então, mais 8. E aqui eu tenho mais 21 dividido por mais 3. De novo, a resposta... os dois sinais aqui são iguais, os dois são positivos. Então, a resposta é positiva. 21 dividido por 3 é 7. Tá? Então, a divisão você divide os números normalmente, como se fossem números naturais, e você apenas olha para o sinal. Se os dois números têm o mesmo sinal, não importa se é positivo ou se é negativo, mas se for o mesmo sinal, a resposta é positiva. E se forem sinais diferentes, a resposta é negativa. Bom, só para finalizar a parte da divisão, vamos falar um pouquinho da divisão por zero. Tá? Então, só para relembrar mesmo, zero dividido por qualquer número é sempre zero. Tá? Não interessa se é positivo ou negativo, tá? Já que zero não possui sinal, né? Ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. E não existe divisão por zero, tá? Então, por exemplo, 0 dividido por menos 12 dá 0. 0 dividido por mais 6 dá 0. E se eu fizer algum número dividido por zero, tá? Essa divisão não existe.
Então, 5 dividido por 0, esse símbolo aqui significa não existe. É um E virado com risco em cima. Também, não importa se for positivo ou negativo, tá? Sempre que for dividir por 0, essa divisão não existe.